Olá, você quer saber quais os riscos de uma cirurgia no quadril no idoso? Quais as complicações e como evitá-las? Então fique atento, pois é disso que eu vou falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Daniel Reboledo, sou médico ortopedista, oncologista ortopédico e cirurgião de quadril. Caso você já tenha sido um paciente submetido a uma cirurgia no quadril, ou teve um parente, um familiar, um conhecido, conte aqui como foi sua experiência com relação a essa cirurgia. Caso você tenha interesse em cirurgia do quadril, assine o canal, toque o sino das notificações, assim você não perderá nenhum dos conteúdos que virão a seguir. E hoje vamos falar sobre os riscos da cirurgia do quadril no idoso, tá? Então, essas são tipos de cirurgias que são cada vez mais comuns. A população aqui no Brasil tem tido cada vez mais idade, então a expectativa de vida é cada vez maior. Então, o país que antigamente era um país de jovens, terá cada vez mais idosos. Então, esses pacientes poderão ter uma cirurgia do quadril por vários motivos. O motivo mais comum de uma cirurgia no quadril é o desgaste articular, mas também temos um índice razoável de pacientes que têm fraturas na região do quadril. Então sabemos que quanto maior a idade do paciente, maior o risco dele ter uma complicação. Mas quais são esses riscos? Então aguarde até o fim desse vídeo, veja todo esse vídeo, porque no fim desse vídeo eu vou falar qual é o risco exato de complicação da cirurgia no quadril no paciente idoso. Então, primeiramente, é importante dividir aquele paciente que está fazendo a cirurgia por um motivo eletivo. Então, é uma cirurgia, aquela cirurgia que é planejada, o paciente agenda esse procedimento, ele conversa antes com o médico, é avaliada essa condição dele, daquele paciente que faz uma cirurgia de urgência. Então, normalmente o paciente que faz a cirurgia de urgência, o paciente idoso, é aquele paciente que normalmente teve uma fratura, tá? Normalmente causada por uma queda. O paciente cai normalmente em casa e acaba tendo essa fratura, e isso pode levar a uma série de complicações. Por que é importante diferenciar? Pois o índice de complicações é muito diferente do paciente que faz uma cirurgia eletiva, daquele paciente que faz a cirurgia de urgência. Quais são os fatores que levam às complicações da cirurgia? Então, o primeiro fato realmente é a idade propriamente dita. Então, quanto mais idoso o paciente, maior a chance dele ter algum tipo de complicação. E outra coisa importante são as comorbidades, então as doenças associadas aí do paciente. Então, precisa ver se o paciente é tabagista, se ele é obeso, se ele é diabético, se ele já tem problemas cardíacos. Além disso, se o paciente tem algum tipo de demência, então se ele tem algum problema neurológico, ou se ele tem osteoporose, aumenta o risco dele ter uma fratura também. Se ele já teve um derrame, né, que é o acidente vascular cerebral, se ele tem doenças pulmonares. Então temos uma série de doenças que devem ser avaliadas para levarmos em conta qual o risco da cirurgia nesse paciente. Então, quando falamos em cirurgia no quadril, nós temos basicamente dois tipos de cirurgia, tecnicamente falando. Então, o paciente pode fazer uma cirurgia de substituição da articulação, que é a cirurgia de artroplastia do quadril, ou prótese de quadril, que pode ser parcial ou total, ou ele pode fazer uma fixação de uma fratura. Então, normalmente isso é feito ou com parafusos ou com hastes metálicas, tá? Mas, de maneira geral, as complicações desses pacientes são semelhantes. E quais são as complicações, principais complicações do paciente idoso que é submetido a uma cirurgia do quadril? Então, antigamente havia muito medo em relação às complicações relacionadas à anestesia, porém essa é uma ciência que avançou muito nos últimos anos. Então, as anestesias são procedimentos seguros no paciente idoso. Temos um baixo índice de complicações. A maior parte das complicações estão relacionadas à descompensação de doenças prévias do paciente. Então, quanto maior o número de doenças prévias que ele tem, maior a chance delas serem descompensadas. Mas temos também complicações relacionadas ao procedimento cirúrgico em si. Então, uma das complicações mais frequentes é a trombose, então que é a trombose venosa profunda e a embolia pulmonar. O que seria isso? É o entupimento dos vasos sanguíneos, principalmente das veias, né? Por isso que é a trombose venosa. Então, essas veias elas podem acabar entupidas por alguns coágulos. E o grande perigo desses coágulos, além de darem problema de dor local, de aumento de volume,
eles migrarem. Então, eles migram normalmente até o pulmão, e essa obstrução seria uma embolia pulmonar. Ela pode levar a sérias complicações nos pacientes. Outra complicação temida é a infecção da cirurgia, infecção hospitalar. Isso também, o que é? A contaminação da cirurgia por um micro-organismo, normalmente uma bactéria. Então essa também é uma complicação temida, principalmente porque utilizamos implantes no tratamento do paciente que faz cirurgia no quadril. Complicações clínicas importantes, as complicações cardiovasculares. Então o paciente pode evoluir com uma hipotensão, ele pode ter um risco aí de ter um infarto. Então são problemas que descompensam aí a parte cardíaca. Além disso, o paciente pode ter uma insuficiência renal, pode ter uma pneumonia, pode ter uma descompensação do quadro neurológico, e hoje em dia nunca podemos esquecer também do risco do paciente adquirir coronavírus. Então ele pode ter isso aí no pós-operatório também, por estar em um ambiente hospitalar. E como que podemos prevenir essas complicações? Então, quando falamos de cirurgias eletivas, então o paciente ele deve ser primeiro avaliado por seu clínico, por seu geriatra, por um cardiologista, para avaliar se existe alguma doença que não foi diagnosticada ou que não está compensada. Quando ele é avaliado pelo médico clínico antes do procedimento, a gente consegue minimizar as complicações, melhorar a compensação de sua doença, e aí com isso ele tem um risco menor de ter uma complicação no pós-operatório. Isso também deve ser feito na cirurgia de urgência, porém essa é uma situação que a gente vai ter menos tempo para compensar. Então por isso que a gente já tem um aumento do risco aí nesse paciente. Além disso, vamos compensar, vamos tentar prevenir essas complicações específicas que eu falei. Então, para minimizar a chance do paciente ter trombose, então ele vai receber medicamentos, são anticoagulantes. Então são medicamentos que acabam afinando o sangue, né, entre aspas, e aí ele tem uma menor chance de formar esses coágulos. Então o paciente também pode ter massageadores nas pernas, ele também é estimulado a fazer fisioterapia, movimentação precoce. Então existem algumas medidas para prevenção de trombose. Para a prevenção da infecção, então são utilizados antibióticos durante o ato cirúrgico até 24 a 48 horas depois. Então esses antibióticos vão agir durante a situação de maior risco do paciente adquirir alguma infecção. Além disso, quando necessário, o paciente deverá, no pós-operatório, ficar em UTI, numa unidade de terapia intensiva, na qual ele terá todo o suporte. Então, um médico ao seu lado o tempo todo, uma avaliação de exames e de controles que são feitas para minimizar as complicações ou para detectá-las de uma forma o mais precoce possível. O acompanhamento clínico é fundamental, então apesar do ortopedista realizar o procedimento cirúrgico, um bom clínico, então um clínico referenciado que consiga visualizar essas complicações com antecedência e consiga compensar esses problemas é muito importante aí na evolução clínica e médica do paciente. Nesse contexto, a reabilitação precoce é fundamental, então o papel do fisioterapeuta também é importante. Pois quanto antes o paciente se movimenta, quanto antes ele reabilita, menor a chance dele ter uma complicação. Outra coisa importante quando falamos de uma cirurgia no quadril de urgência é o tempo. Então, quanto antes é feita a cirurgia, menos o paciente terá chance de se descompensar e melhor será a sua evolução, tanto do ponto de vista de reabilitação, quanto do ponto de vista de diminuir a chance de complicações também. Em geral, os pacientes que fazem a cirurgia até 48 horas do evento da fratura, eles vão evoluir melhor do que aqueles que atrasam o tratamento cirúrgico. Por outro lado, se o paciente não está pronto para fazer o procedimento, é importante adiar, tentar compensar. Então, se o paciente tem uma infecção, é importante usar antibiótico. Se o paciente tem problemas de pressão, é importante compensar. Então, é muito importante esse ajuste fino das complicações, das medidas que devem ser feitas antes do procedimento para tentar minimizar a chance dessas complicações. Enfim, então agora, sabendo as complicações que o paciente pode ter, qual que são os riscos do paciente, qual que é a porcentagem de risco. Então, como falei no início desse vídeo, o risco do paciente que faz uma cirurgia eletiva, que vai fazer planejada, é muito diferente daquele paciente que vai fazer uma cirurgia de urgência. Então, quando avaliamos um paciente idoso,
Estou falando de pacientes acima de 60, 70, até 80 anos. De uma cirurgia eletiva, a chance dele ter uma complicação acima de 80 anos beira os 5%, tá? Então já é um paciente mais idoso, então acima de 80 anos, ele pode ter 5% de todas aquelas complicações que eu falei. E o índice de mortalidade, então o paciente que vai evoluir a óbito após esse procedimento, chega a 1%. Então, quando fazemos uma cirurgia bem planejada, paciente com todos aqueles cuidados pré-operatórios, a chance do paciente evoluir a óbito é muito pequena. Já quando falamos daquele paciente da cirurgia de urgência, o risco ele aumenta de forma exponencial. Então, a chance dele ter uma complicação clínica ela é muito grande, então ela é acima de 10%. E quando a gente avalia a mortalidade global desse paciente, após 1 ano da fratura, a mortalidade chega a 30%. Então, um índice muito alto. Então, cerca de 1/4 até 1/3 dos pacientes que faz uma cirurgia no quadril de urgência, eles vão evoluir a óbito após 1 ano do procedimento. Por que isso acontece? Pois já é um paciente, quando ele evolui com uma fratura, já é um paciente mais debilitado, já é um paciente que já tem pouca reserva clínica. Então, quando ele deflagra essa fratura, ele tem o evento da fratura, muitas das suas complicações clínicas elas vão se manifestar. Tanto problemas clínicos que o paciente tinha anteriormente, quanto novos problemas que ele pode adquirir decorrente da fratura, da imobilidade que a fratura pode levar. Uma dúvida frequente também aí dos familiares, do paciente que tem um evento da fratura, se não é muito arriscado realizar a cirurgia. Então, para responder essa pergunta, é muito importante entendermos que o maior risco é do paciente ficar imóvel. Então, o fato dele não realizar a cirurgia vai levar a uma imobilidade permanente do paciente. Então, ele vai ter um risco muito aumentado se ele não fizer a cirurgia. Então, apesar de sabermos que existem riscos no procedimento cirúrgico, é muito importante para todo paciente que tem uma fratura tentarmos ao máximo realizar a cirurgia, pois assim estaremos diminuindo a chance do paciente ter alguma complicação. Outro fato importante é tentar diminuir a chance do paciente ter uma fratura. Então, o paciente deve já previamente acompanhar com seu médico, com seu geriatra, tentar fazer a compensação desses problemas neurológicos, problemas motores, usar apoio quando necessário. Temos que adaptar a casa para ter a prevenção de quedas. Então, tirar os tapetes, ter um ambiente bem iluminado, o idoso deve estar sempre acompanhado. Então, são alguns fatores para minimizar a chance dele ter essa fratura. E após o procedimento cirúrgico, é importante todo o acompanhamento do ortopedista que realizou a cirurgia, do seu geriatra, do fisioterapeuta, de uma avaliação nutricional. Então, são vários aspectos que podem ser corrigidos, que devem ser levados em conta para a gente tentar melhorar o resultado desse paciente. Caso tenha gostado do vídeo, dê um like, assine o canal, veja a playlist que tenho de outros vídeos relacionados à cirurgia do quadril. Paz e saúde para todos e até a próxima!